Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos, é com alegria que eu estou aqui para trazer uma reflexão para o teu coração. Esse mês de dezembro é um mês que nós intitulamos como o mês da gratidão a Deus. E quando a gente para olhar tudo que Deus já fez, tudo que Deus está fazendo e tudo que Deus ainda vai fazer, a gente é grato ao Senhor por tudo. Tudo que Deus tem proporcionado na nossa vida. E eu quero, dentro dessa temática sobre gratidão, falar com você algumas coisas que brotaram no meu coração. Eu quero dividir com você. Quero falar com você um pouco sobre a vida do filho pródigo. Sim, a vida do filho pródigo. Pastor, mas o que tem a ver gratidão com o filho pródigo? Você vai entender o que eu vou esmiuçar aqui para você. Bom, quando eu olho para a vida do filho pródigo, eu vejo que ele estava no melhor lugar. Vejo que ele estava na companhia da melhor pessoa. Ele tinha a companhia da melhor pessoa. Ele tinha tudo, não lhe faltava nada. Precisamos ter muito cuidado para nós não desvalorizarmos o lugar que Deus nos colocou. E às vezes, muitas pessoas gostariam de estar no lugar que você está. E muitas das vezes você não consegue ver isso. Porque você, muitas das vezes, começa a desvalorizar o que Deus tem te dado. Pastor, o que me faz ou faz alguém desvalorizar o que Deus tem lhe entregue? Muitas vezes o que nos faz desvalorizar o que Deus está nos dando são as comparações. Irmãos, como que as comparações elas conseguem atrapalhar a nossa vida? É quando você começa a olhar a vida do outro, o casamento do outro. Nossa, olha lá, como ele trata a esposa dele. Meu marido não é assim. Você começa a olhar o filho dos outros. Olha lá o filho de fulano. Rapaz, meu filho não é assim. Ele podia ser assim. Você começa a olhar a casa do outro. Nossa, olha que casa. E eu não estou falando sobre admirar e achar bonito. Eu estou falando quando você começa a olhar para o outro e permitir que o sucesso do outro começa a gerar em você uma certa tristeza, uma certa frustração, ao ponto de você querer estar no lugar do outro. E não valorizar o lugar que Deus te colocou. Querido, o filho pródigo estava no melhor lugar. E olhando para o contexto do filho pródigo, porque ele se arrependeu. Depois que ele vai, ele perde tudo, ele se arrependeu e ele quer voltar para lá, porque o lugar que ele estava era bom. Na verdade, muitas das vezes, muitas pessoas só conseguem valorizar quando elas perdem, quando já não tem mais. E elas param e dizem assim, meu Deus, eu perdi. Elas param e dizem assim, eu não dei valor. Quantas vezes a gente vê pessoas que param e dizem, poxa, fulano era tão bom e eu não dei valor. Eu perdi. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Pare de olhar para a vida dos outros. Para de desejar o que o outro tem. E começa a ser grato pelo que Deus te deu. Seja grato por esse marido que Deus te deu. Talvez existem muitas mulheres que gostariam de ter
e olham para ele e ver nele as qualidades que você não vê, porque você só consegue ver os defeitos. Seja grato aos filhos que Deus te deu, seja grato aos pais que Deus te deu. Escute bem, Deus não faz nada errado. Se Deus te colocou aonde te colocou, é porque Deus tem um propósito contigo, neste lugar. E Deus te colocou aí para que você faça a diferença. Para que você faça a diferença. Agora, um dos motivos que veio ao meu coração e fez o filho pródigo sair, porque ele achou que o lugar que ele estava era o melhor lugar, mas ele achou que o lugar que ele estava não era tão bom assim mais. Um dia foi bom, agora não está tão legal. Um dia foi bom, mas agora não está tão bom assim. Precisamos ter muito cuidado com os momentos. Nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes são os momentos, as fases que nós vivemos, mas que passam. Cuidado para você não jogar fora o que Deus te deu, ao ponto de desvalorizar o que Deus te deu. Comece a valorizar. Comece a olhar pelo que Deus te deu. Pastor, mas o que Deus me deu é pouco, né? Não, meu amado. O que Deus te deu foi muito. Se você olhar para o lado, só que nós só olhamos para um lado, né? Para aquele que tem, aonde está, o que conquistou, olha a vida do outro. Mas se você olhar para o outro lado, você vai ver que tem gente que tem tão pouco e consegue agradecer a Deus por tão pouco. Talvez você está reclamando porque não tem um sapato que o outro tem. Mas tem gente do lado só queria ter uma perna para andar, só queria ter um pé para andar. E talvez você ainda não glorificou a Deus, você está reclamando pelo sapato que não tem, mas você não agradeceu a Deus pelas pernas, pelos pés, por você andar. Vamos ser grato a Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida. Vamos parar de murmurar, de reclamar, de nos sentir inferiores, de achar que não temos nada. Comece a agradecer a Deus pela tua família. Talvez não é a família perfeita, mas é a família que Deus te deu. E eu vou te dizer uma coisa, querido. Às vezes você olha algo tão lindo, mas quando você convive, você vai ver que não era tão lindo assim. A grande verdade é que quando o filho pródigo saiu de casa e ele foi conviver com aquelas pessoas, ele percebeu que aquilo era só uma ilusão. Cuidado com as ilusões, cuidado com as distrações. É dentro desse contexto que a gente vê pessoas largando um casamento, às vezes, de 20 anos, para viver uma aventura. É ou não é? Pessoas que muitas vezes abandonam sua cidade, não que eu vou para outro lugar. Quantas pessoas que eu já vi abandonando sua cidade, indo para uma outra cidade, num lugar que não conhece ninguém, por achar que a cidade que ele estava ruim. E depois, quando ele chegou lá, a situação estava pior ainda. E ele teve que voltar. Nós temos várias passagens na Bíblia sobre isso, querido. Então, comece a agradecer a Deus pela cidade que Ele te colocou. Não desvaloriza a tua cidade, não. Diga, Senhor, eu te glorifico por morar nessa cidade. Glorifique a Deus pela casa que Ele te colocou. Talvez não seja aquela mansão do outro, mas essa casa que Deus te deu é uma casa que tem sido o lugar onde você tem se abrigado. Glorifica a Deus por esse homem que Deus colocou ao seu lado. Talvez tenha falhas e dificuldades, mas é Ele que está ao seu lado, que muitas vezes está ali para te abraçar, para ouvir você, que decidiu ser o seu companheiro. Glorifica a Deus por essa esposa, que talvez fala até um pouquinho demais, que talvez até te fala coisas que você não gosta de ouvir, mas é a mulher que está contigo, é a mulher que te defende, é a mulher que está aí segurando a barra junto com você, chorando junto com você. Glorifica a Deus pela vida desses filhos, talvez são até um pouquinho levados, mas é o melhor de Deus, saíram de você, é o melhor de Deus para a sua vida. Todos eles estão aí com saúde,
e são bênção de Deus para você. Glorifica a Deus pela vida da sua igreja. E eu vou trazer agora para o nosso ambiente, que é um ambiente cristão. Eu preciso valorizar a igreja que Deus me deu. Talvez eu olhe para o lado e veja um pastor que hoje tem 200 ovelhas, 300 ovelhas, 1000 ovelhas, 10.000, banda, orquestra. Nossa, querido, eu preciso honrar a Deus pelos músicos que Deus me deu. Quantas igrejas que não tem um músico? E eu glorifico a Deus pelo baterista, pelo guitarrista, pelas irmãs que louvam a Deus, pelo grupo de irmãs que eu tenho, pelo grupo de criança, pelas professoras das crianças que têm um amor e uma paciência. Eu glorifico a Deus pela membresia que Deus me deu, por essas pessoas que têm estado ao meu lado em momentos bons e momentos difíceis, são aqueles que me ouvem, são aqueles que estão ao meu lado. Eu preciso honrar a Deus pela esposa que Ele me deu, e no próximo ano completa 25 anos ao meu lado. E eu vou dizer, viver 25 anos ao lado de alguém, ouvindo. Né? Tem dias que nós não estamos bem, tem dias que nós estamos chatos, tem dia que nós falamos coisas que não deveríamos falar. 25 anos ao lado. Nós precisamos honrar ao Senhor pela vida dessas pessoas. Então, cuidado para que você não desvalorize a bênção que Deus te deu. Faça como Davi. Se Deus te deu uma pedra e uma funda, não queira a armadura de Saul. Deixa ele com a armadura. Não tenha inveja e nem medo quando você olhar para o Golias e ver ele com espada, com escudo, com lança. Valorize as pedrinhas e a funda que Deus colocou nas suas mãos. Se você tem essa voz, cante com ela. Não queira ter a voz do Thales, da Cassiane. Não, cante com a voz que Deus te deu. Se você prega, eu não estou dizendo que nós não devemos melhorar. Eu estou falando que nós devemos glorificar Deus pelo que Deus colocou nas nossas mãos. Seja grato às pessoas, seja grato à tua casa, seja grato à tua família, seja grato à tua igreja. Pare de olhar para a igreja do outro e dizer, oh, não, irmão. Lá também tem problema como a sua tem. Lá também tem dificuldades como a tua tem. Valorize a tua igreja, a tua terra e faça desse lugar o melhor lugar. Muitas das vezes o lugar que nós estamos, nós percebemos que começa a ficar pequeno para nós. A gente vai crescendo, crescendo, mas eu quero dizer para você, muitas vezes Deus te faz crescer para que através do teu crescimento você faça crescer o lugar que te fez crescer. Eu estou falando de honra, de honrar as pessoas. O filho pródigo, se ele tivesse esse entendimento, ele diria, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar ao lado do meu pai, porque foi ele que esteve ao meu lado. Infelizmente, ele saiu de casa e foi desfrutar tudo que tinha com pessoas que não valorizaram a sua presença. Eu quero dizer para você, querido, você tem tudo. Você é abençoado. Para de se sentir a pior pessoa, no pior lugar. Olhe para o que Deus te deu. Olhe para o que você tem. Olhe para o ministério que Deus te deu. E comece a glorificar a Deus. Valorize tua casa. Valorize tua família. Valorize tua cidade. Valorize tua igreja. Valorize o lugar que Deus te colocou. E cuidado com as ilusões. Cuidado com as emoções. Cuidado para não jogar fora. Para não cuspir no prato que comeu. Cuidado para não agir com ingratidão que Deus tem te dado. Celebre a Deus por tudo aquilo que Deus tem proporcionado na sua vida. Gratidão, querido. Gratidão. Seja grato às pessoas. Seja grato a Deus. Que esse mês você possa louvar a Deus. Pare de só olhar os problemas. Comece a olhar as coisas boas. E você vai ver que Deus tem feito coisas tremendas na sua vida. E o que Deus tem te dado tem sido muita coisa. Que esse mês você agradeça a Deus pelas bênçãos recebidas. Deus te abençoe. Fique na paz.